Existem perguntas que apenas colhem informações. Existem perguntas que confrontam o intelecto. Mas existem perguntas, como a que vamos tratar hoje, que definem o destino eterno de uma alma. Jesus não perguntou por curiosidade ou por necessidade de aprovação. Ele perguntou para medir o nível de revelação daqueles que caminhavam ao seu lado. E hoje, essa mesma pergunta atravessa os séculos e ecoa no seu ouvido e coração. Quem é Jesus para você? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Lucas e hoje recebo meu amigo André para uma conversa que vai sacudir os alicerces da sua visão de mundo. André, que alegria ter você aqui. A alegria é toda minha, Lucas. Estamos diante de um tema que é o divisor de águas da história humana. C.S. Lewis já dizia que não temos a opção de ver Jesus apenas como um bom mestre moral. Ou ele é o Filho de Deus ou é um louco de pedra. Não há meio termo, não há neutralidade. Olá a todos! Que este tempo seja um despertar para rompermos com a visão limitada e domesticada que o sistema tentou nos impor sobre o Cristo. Antes de avançarmos, precisamos de algo que nenhum livro de teologia dá sozinho: iluminação espiritual. Vamos orar. Soberano Deus, reconhecemos que sem Ti somos apenas bronze que soa. Pedimos que o Teu Espírito Santo sopre sobre este áudio agora. Em nome de Jesus Cristo, repreendemos toda distração, todo cansaço e todo véu de religiosidade que impede a mente de ver a glória. Que o Teu sangue proteja esta semente. Pai, visita quem está no carro, no ônibus ou no quarto. Cura as feridas que ninguém vê e traz clareza ao caos. Que esta não seja apenas uma conversa entre amigos, mas um encontro entre o Criador e a criatura. Amém. André, antes de entrarmos no cenário bíblico, eu sinto que precisamos falar sobre algo que acontece no silêncio da alma de quem nos ouve. Muitas vezes, a pessoa acredita em Deus, acredita na Bíblia, mas existe uma névoa que a impede de sentir que Jesus é de fato o Filho de Deus e Salvador pessoal. Lucas, você tocou exatamente no ponto nevrálgico da questão. Se o inimigo das nossas almas conseguir convencer alguém de que Jesus foi apenas um bom homem, um mestre moral ou somente uma espécie de energia espiritual, então ele já conquistou sua maior vitória. A arma mais letal das trevas não é o ateísmo declarado e explícito, mas algo muito mais sutil, o esvaziamento silencioso da divindade de Cristo. O diabo sabe que no momento em que Jesus é reduzido a um simples personagem histórico, toda a essência do evangelho perde sua força. Porque se Jesus for apenas um exemplo humano, ele não possui autoridade para perdoar pecados. Se for somente um filósofo admirável, então não tem poder para libertar cativos, expulsar demônios ou restaurar as feridas mais profundas da alma humana. É uma dúvida silenciosa, não é? A pessoa sente um vazio e pensa: por que eu não sinto o que os outros sentem? Exato. Essa dúvida não nasceu em você, ouvinte. Ela é uma sugestão maligna, uma semente lançada para tentar te afastar da verdadeira fonte da vida. O inimigo trabalha para que você enxergue Jesus como alguém distante, apenas uma imagem estática, um quadro pendurado na parede da religião, sem presença real no seu cotidiano. Ele quer roubar de você a maior revelação que existe, a de que Jesus é o Verbo encarnado, o próprio Deus que entrou na história humana, que sofreu, que sangrou e que se entregou por amor a você. Porque quando você começa a duvidar que ele é o Filho de Deus, algo profundo também se perde dentro de você. A consciência da sua própria identidade como filho. Sem essa verdade, o coração se sente abandonado. A alma passa a viver como órfão espiritual, tentando carregar sozinha pesos que nunca foram feitos para serem suportados no próprio esforço, lutando no braço aquilo que poderia ser vivido em descanso, segurança e intimidade no colo do Salvador. Ouça com atenção. Se hoje existe inquietação dentro do seu coração, isso não é acaso. É o Espírito Santo agindo, tentando rasgar o véu de dúvida que o mundo colocou sobre os seus olhos, para que você volte a enxergar quem Jesus realmente é, vivo, presente
e próximo. E é com esse peso no coração que olhamos para a Cesareia de Filipe. Jesus leva os discípulos para a base do Monte Hermon, cercada por templos pagãos ao deus Pan e monumentos ao imperador. Era um lugar onde se adorava de tudo. E lá, Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele escolheu justamente o lugar mais espiritualmente poluído para fazer sua luz brilhar com ainda mais intensidade. Era como se Jesus estivesse dizendo, no meio desses deuses de pedra, que não ouvem, não respondem e não amam, quem sou eu para vocês? O mundo de hoje se tornou uma nova Cesareia. Vivemos cercados pelos deuses modernos, o dinheiro que promete segurança, a fama que promete valor, o prazer que promete satisfação e as ideologias que prometem respostas absolutas. E ainda assim, Jesus permanece ali, no centro do caos humano, silencioso, presente e esperando que você pare, olhe verdadeiramente para ele e enxergue aquilo que muitos passam a vida inteira sem perceber. E então vem o soco no estômago. E vós, quem dizeis que eu sou? Ele sai do plural e vai para o singular. Essa pergunta é, na verdade, um profundo convite à intimidade, Lucas. Jesus não está buscando uma resposta decorada, nem a repetição do que o pastor disse, do que um influenciador ensinou ou do que a tradição religiosa afirmou ao longo dos anos. Ele está chamando cada pessoa para um encontro pessoal. É como se dissesse: quando o silêncio chega, quando a dor aperta e as luzes ao seu redor se apagam, quem eu realmente sou para você? Porque essa resposta muda tudo. Se ele for apenas uma religião, se for somente um conjunto de regras ou costumes, ele se torna um peso difícil de carregar. Mas se ele for reconhecido como o Salvador, então deixa de ser fardo e passa a ser descanso, o lugar onde a alma encontra paz, sentido e esperança verdadeira. Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus é imediata: Tu és Pedro. Percebe a profundidade dessa conexão emocional? No exato momento em que Pedro reconhece a grandeza de Cristo, é Cristo quem revela a verdadeira grandeza de Pedro. Existe aqui um princípio espiritual poderoso. Enquanto você não compreender verdadeiramente quem Jesus é, você viverá apenas como uma versão incompleta de si mesmo, como um rascunho ainda não finalizado. A insegurança permanece, o sentimento de insuficiência domina e a direção da vida parece confusa e incerta. Mas quando a revelação de que Ele é o Filho de Deus alcança o seu espírito, não apenas como informação, mas como convicção viva, algo profundamente muda dentro de você. Sua postura se transforma, sua identidade se fortalece e seu propósito ganha clareza. Você deixa de ser um Simão, marcado pela instabilidade e pelas oscilações humanas, para se tornar uma rocha, firmada não em emoções passageiras, mas na eternidade e na verdade revelada por Cristo. A Mariana, de Minas, mandou uma mensagem que resume tudo isso. Eu acredito em Jesus, mas me sinto vazia. Minhas orações parecem não ter força. O que eu faço? Mariana, escute com o coração aberto. Talvez a sua oração esteja sem força porque você não está falando com uma pessoa, mas apenas com um conceito. A verdadeira autoridade espiritual nasce da revelação, do momento em que o coração compreende quem realmente está do outro lado da oração. Quando você entende no mais profundo da alma que aquele que te ouve é o Criador do universo, o mesmo Deus que te amou a ponto de entregar a própria vida por você, algo muda dentro de você. A oração deixa de ser um monólogo marcado pelo medo e se transforma em um decreto vivo de fé. Esse vazio que você sente não surgiu por acaso, ele é o espaço que a dúvida ocupou. Mas hoje você pode preenchê-lo com uma decisão consciente e sincera, reconhecer e declarar: Senhor, Tu não és apenas um nome escrito na Bíblia, Tu és o meu Salvador vivo, presente e real. Que conversa poderosa!
Jesus não quer ser apenas um item na sua lista de crenças. Ele quer ser o centro. O inimigo tentou te convencer de que ele é opcional, de que ele é só uma ideia. Mas a paz que você procura, o sentido que você busca, só estão na divindade dele. A pergunta ainda ecoa no ar. Quem você diz que ele é? Não responda apenas com a mente. Responda com a alma, com o coração aberto diante da verdade. Se ele é o Filho de Deus, então este é o momento de se render, de se prostrar em reconhecimento e fé. Permita que o amor dele alcance as partes mais profundas do seu ser e quebre todas as correntes da dúvida, do medo e da incredulidade. Ele é o caminho que conduz à salvação, a verdade que liberta e a vida que restaura. Pois não existe outro caminho até o Pai, somente por meio dele. Amigos, encerramos aqui. Se este episódio tocou seu coração, não deixe essa chama apagar. Compartilhe com alguém que precisa desse despertar. André, obrigado por essa entrega hoje. Eu que agradeço, Lucas. Que a paz e a revelação de Cristo inundem cada lar. Até a próxima. Fiquem com o Salvador.